Bom, então você tem aqui personagens de todos os tipos aqui, é bem interessante, porque assim, por exemplo, né, você tem um deles da turma, né, e aí a história, né, continua, né, o protagonista, que é o Izuku Midoriya, que é um dos 20, faz parte dos 20% que não tem essa individualidade, ele vai encontrar com o grande ídolo dele, que é o All Might, e numa série de coisas que aparecem ali, ele vai encontrar com o All Might, né, ele sempre quis ser super-herói, né, o sonho da vida dele era fazer parte, né, desse grupo, e ele não tinha, imagina, uma criança sem individualidade no mundo onde todas as outras crianças têm poderes, vai sofrer bullying, vai ter uma série de coisas ali, diferente dos X-Men, por exemplo, né, que você vai sofrer por ter poderes. Aqui quem sofre são os humanos simples, né, aqueles que não têm a individualidade. Aqui já ficou algo interessante, que é o oposto que a gente vê lá quando está lendo os X-Men, né? Então, a história vai girar em torno desse personagem, o Izuku Midori, que vai ter que treinar e vai receber o poder do All Might, né, como sucessor do All Might, né? Então, ele recebe, então, o poder do All Might, né, que é um poder passado de geração em geração, vai falar um pouco sobre tradição, sobre legado, e dá para a gente trabalhar aqui no cristianismo, história da igreja, numa boa aqui, né? O bastão que é passado de uma geração para outra, isso aqui é bem, bem interessante aqui, né? A questão do poder. Enquanto o vilão, ele rouba a individualidade. Então, enquanto os protagonistas, eles passam a individualidade e ela vai sendo acumulada, então, assim, vai se acumulando, né, a individualidade que vai sendo recebida, o inimigo, né, o All for One, ele rouba todas as individualidades para ele. Então vai falar de ambição, vai falar de egoísmo, egocentrismo. Então, enquanto um compartilha a individualidade, o poder que recebe, o vilão ele concentra tudo para si. Ele vai roubando as individualidades dos outros. Esse é o poder dele. Ele pode roubar a individualidade e compartilhar com quem ele quiser. Então, ele tem esse controle a respeito disso. Então, a série vai girar em torno dos dois discípulos dos grandes inimigos da série, né? O All Might e o All for One. Tá? E aí tem uma série de coisas. Então, assim, né? Para você ser um herói, você precisa entrar numa escola, uma academia de heróis. Tem várias espalhadas pelo Japão. E o Izuku Midoriya vai parar na UA. Né? Então, a gente acompanha toda a trajetória deles como estudantes do primeiro ano dessa escola renomada aí de heróis, em que o All Might vai ser um dos professores, e tem outros professores que são também, além de professores, são heróis profissionais. Tá? Então, você vai acompanhar o estágio deles com heróis profissionais, vai ter uma série de coisas que acontecem, enfim, basicamente essa é a história principal de My Hero Academia, né? Então é essa a ideia, né? Você acompanha esses aspirantes a heróis dentro das suas fraquezas, o seu amadurecimento e tudo mais. Temos uma turma extremamente grande que não dá para falar de todos eles hoje, né? Bom, o mangá ele surgiu em 2014, então já não é nada recente, né? Você tem aí um longo tempo aí já de produção, né? Você tem então tem, eu vi algumas coleções ali, parecem 30 volumes do mangá que tem até agora na história, né? A história completa. E começou em 2014, em 2016 saiu a primeira temporada, a primeira das 7 temporadas aí do anime do My Hero Academia, tá? Então, se tornou uma das séries mais populares. Por quê? Porque o autor é esperto. Ele pegou a mesma lógica que o Stan Lee lá atrás fez com o Homem-Aranha. Por que o Homem-Aranha ficou tão popular, né, na Marvel? Porque ele era gente como a gente. Quem lia as histórias do Homem-Aranha lutando, né, à noite contra os vilões e de dia tendo que ir para a escola fazer prova, se identificava com o personagem. Aqui, a cultura, né, educacional do Japão tem essa perspectiva do estudo e tudo mais. Rapidamente, todo mundo se identificou com pelo menos um aluno da turma, e isso fez com que
o anime tivesse uma aceitação muito grande. E por trazer esses símbolos, né, ela acabou transcendendo aí o espaço japonês e fez sucesso no mundo inteiro, né? Então, principalmente em função da Crunchyroll, né, e da Funimation também, que são duas produtoras aí, streamings de animes que acabam passando isso no mundo inteiro, e isso faz com que a franquia fique seja muito mais recebida, né? Bem recebida. A nota numa Anime List, que é o nosso Rotten Tomatoes aí para animes, é de 8,4 de 10 como nota máxima. Então, assim, muito bem avaliado pelos fãs. Não sabemos o que vai acontecer, o que vai acontecer com a última temporada se ela seguir o caminho do mangá, né? Andei assistindo alguns vídeos falando sobre do pessoal que é bem entendido no assunto, né? Só, geralmente é muito difícil mudar, porque assim, como o autor do mangá também é um dos produtores executivos do anime, então ele dá pitaco em tudo, né? Vai ser difícil alterar, mas existe essa possibilidade aí de surpreender o pessoal com uma outra história, né? O mangá termina como, né? A trajetória, então, assim, o primeiro episódio, a primeira fala é do Midori falando assim: eu sou Izuku Midori e essa é a história de como eu me tornei o maior herói de todos, né? Existe um ranking de super-heróis, quem é o número um, quem é o número dois. Então, assim, o seu salário está um pouco relacionado à posição que você ocupa no ranking. Então, assim, quanto mais bem ranqueado você está, melhor são as agências que vão querer te contratar. Então, é mais ou menos a ideia de um passe de jogador de futebol. Tem a questão aqui dos heróis, né? Então, a série começa com o Midori falando exatamente isso. Essa é a história de como eu me tornei o principal herói de todos. Né? Mas o problema é que ele termina o mangá sem poderes, né? É muito anticlímax, né? Porque assim, a gente está acompanhando toda uma crescente, né? Dos poderes, ele aprendendo a usar os poderes que ele ganhou. O corpo dele era muito franzino com um poder tão grande, então ele se arrebenta todo enquanto está usando os poderes, aprendendo a usar, né? Ele vai dar um soco, o braço dele se arrebenta e quebra o braço em 10 pedaços, porque é um poder muito grande para o corpo, não contém tanto poder assim. Então ele vai aprendendo a usar, a lidar e tudo mais, né? Então aí eu entendi qual foi a lógica do criador, né? Então, assim, qual que é o maior poder de todos? Quem é o personagem? A gente não entende isso porque aqui é Brasil. Infelizmente, eu falo isso com autoridade de causa por ser professor, né? Mas no Japão, né? A cultura oriental tem uma alta conta com a educação que a gente desconhece. Não faz parte da nossa cultura ter o mesmo link que os orientais têm com a questão da educação. Né? Então, assim, o Midori termina a série como professor da UA. Então, assim, a história termina com ele ensinando os novos aspirantes a heróis. Né? Então, dentro da perspectiva dessa lógica de que, assim, qual é o maior poder que você tem? Qual é o maior poder possível? É passar aquilo que você recebeu, é ensinar aquilo que você sabe. Então, eu consigo entender a lógica, né? Então, eu vou quebrar o clímax aqui de fazer o Midori. Todo mundo acha que o Midori vai virar o All Might, né? Vai ficar super forte. Mas, na verdade, no mundo real, existem poderes, existem super-heróis de verdade que não usam capa, né? Lembro, citando aqui os incríveis, nada de capa. Mas existem esses personagens que são do mundo real e são heróis de verdade. São aqueles que ensinam todas as pessoas, os professores. Então, nesse sentido, a quebra de clímax faz um sentido porque conecta o personagem da fictício com o mundo real. Então, eu consigo entender a dinâmica do que o autor pensou, entendo que vá por esse caminho. Agora, eu também entendo a frustração dos fãs que acompanharam tanto tempo um anime e quando você, né, prometeu.
né? Ser o maior herói de todos. E aí, de repente, quando chega no final, ele não vira o principal herói de todos, né? Não vive como herói, mas vive como um professor, ensinando outros heróis, né? Então, esse é o anticlímax, né? Que todo mundo reclamou quando saiu o final da história no mangá. Então, nós temos 7 temporadas concluídas, com uma 8ª prometida para o ano que vem. Vamos ver o que vai acontecer na conclusão do anime, né? Então, assim, quando você erra uma vez, você tem a chance de consertar. Então, pode-se dar um final, um desfecho diferente, tendo em vista, né? Ele pode até manter ele como professor, mas não precisa tirar o poder, né? Porque ele possa continuar sendo um herói profissional, né? Acho que esse seria algo mais interessante, né? Então é isso. Esse é o final. Como eu falei, né? Falei até no grupo hoje. Eu entendo a lógica, mas também entendo essa frustração toda, né? De pô, o maior herói de todos não tem poder. Aquela coisa, né? Do pó vocês saíram, do pó vocês vão voltar, né? Começou a série sem poder, termina a série sem poder, né? Enfim, essa é a dinâmica, né? Então, é isso. Assim, o respeito que se tem pelos professores, esses são os heróis da sociedade no mundo real, né? Então, por isso, você tem essa dinâmica aqui, tá?